Me Conta Gata. Bem-vindos ao primeiro episódio do Me Conta Gata, um espaço para troca entre mulheres empreendedoras. Eu estou muito feliz em trazer para esse primeiro episódio uma mulher muito especial, uma empreendedora porreta. Ela, Thaís Vida. Thaís, bem-vinda. Seja bem-vinda, gata. Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz mesmo pelo convite, né? Primeiramente, por conhecê-las, saber quanto vocês são especiais, né? Também mulheres empreendedoras e também por esse reconhecimento. Muita gratidão, tá? A Thaís é uma conhecida de longa data, uma pessoa que a gente admira muito. E todos os nossos podcasts, eles têm um tema para ajudar, para direcionar, para inspirar quem está em casa. E aí, o que a gente pensou para você? Um tema que é a sua cara, que é a arte de ser influenciadora do próprio negócio. E aí eu queria saber o que passa na sua cabeça quando você escuta isso pela primeira vez. Olha, gente, confesso que arrepiei. Foi bem pensado por você. Bem pensado, faz jus a mim, realmente. Então, eu sempre acreditei, Lid, o que acontece? A gente tem que, primeiramente, gostar daquilo que você faz, né? Porque a gente só consegue influenciar, a gente só consegue mostrar para o outro que você consegue vender aquilo, entregar aquilo que é seu produto quando você gosta. Então, eu sempre gostei, né? Eu nasci num meio, num comércio junto com os meus pais. Então, eu aprendi a gostar dessas vendas, eu aprendi a lidar com o cliente. E aí, foi aos poucos que eu fui influenciando as pessoas. Foi por amor, por carinho. E quando eu me dei por gente mesmo, né? Quando eu já entendia o que era empreender, o que era vender, o que era o dinheiro, eu descobri que eu estava fazendo conexão com essas pessoas e que essas pessoas gostavam de comprar de mim, né? O meu produto era o mínimo. Era a Thaís. E quando as pessoas entravam no restaurante, antes de ter as minhas lojas, eu reparava criança, adultos, pessoas mais velhas, a conexão que elas tinham comigo. E isso faz muita referência ao meu pai, ele é muito parecido comigo. A minha mãe já é uma pessoa mais lá dos bastidores, mas sempre esteve muito presente. Mas o meu pai é muito como eu, sabe? Abraça as pessoas, um carinho, e enfim. Então é sobre isso, é sobre a gente realmente amar aquilo que você faz e saber entender sobre aquele produto que você está entregando. Acho que é muito importante isso. A gente influencia pelo que a gente é, né? E eu já ia te perguntar isso. De onde vem essa veia empreendedora? De onde vem essa possibilidade de gerar riqueza, de gerar possibilidades, de gerar emprego? De onde veio isso? Então, a minha mãe, como eu disse pra você, sempre foi dos bastidores. Mas a minha mãe sempre foi aquela mulher muito porreta, como você diz desde o início. Tranquila, calma. Ela nunca fez nada muito de impulso, assim, sabe? Ela pensa muito mais antes racional. de execução, bem racional. Mas ela sempre esteve muito próxima dos clientes, com muito carinho, sabe? Aquela pessoa que às vezes não conversava muito, mas era muito carinhosa, era muito singela. Então, eu também peguei um pouquinho isso da minha mãe. E depois eu peguei aquele pouquinho do meu pai, que é aquele cara mais afoito, mais explosivo, de abraçar e pegar as crianças no colo. Sim, que fazia aquele comercial com todos. Então, eu acabei aprendendo um pouquinho de cada um, né? E foi por escolha mesmo que eu me mantive no comércio junto com os meus pais. Inicialmente por necessidade, quando a gente era menor, eu trabalhava junto com eles por necessidade, mas depois foi por amor mesmo. Eu aprendi um pouquinho de cada um, mas a minha veia mesmo ali empreendedora, ela veio muito de estar no comércio, de estar à frente de um estabelecimento onde eu enxerguei que eu gostava muito de pessoas, que eu gostava muito de relacionar, que eu gostava de ficar no caixa recebendo um cliente, que eu sentava numa mesa, escutava um problema de um cliente, e naquele momento a gente era até uma psicóloga. E, enfim, então assim, isso me trouxe muito pra dentro de mim, sabe? Eu me conectava muito com pessoas diferentes de mim e eu fui enxergando que aquilo ali era para mim.
E aí eu fui me aperfeiçoando cada dia mais como empreendedora. E era mais do que muitas vezes de ficar no caixa, né? Eu me lembro, assim, de almoçar com os meus pequenos. Sim. E aí, sabe aquele negócio da criança que não quer comer muito e tal? E a Thaís ia lá. Dessa história. Quem vai comer tudo? De incentivar as crianças, né, a comerem a balinha ali depois do almoço no caixa. Então, assim, eles sempre gostaram, vão almoçar lá na FIA por causa da tia Thaís. Então, é uma coisa a mais, né? E que o seu pai também faz muito bem. E a sua mãe tem cara de mãe, né? De colo, de... cuidadora. Isso, de uma figura, assim, que traz pra perto e que não chegou onde está à toa, né? Aquilo ali tem muito amor, tem a história mesmo de uma família. Mas eu queria saber também agora como é que você fez para seguir o seu caminho. Porque a gente que vai empreendendo em família, né? A gente Às acaba... vezes segue o mesmo rumo, Isso. né? No mesmo mercado. Você foi diferente. Na Aonde verdade, que surgiu a loja, a ideia da loja, né? Na verdade, não é fácil empreender em família, né? Porque quando a gente tem muito mais intimidade com a pessoa, a gente tem muito mais coragem de falar, né? E às vezes as palavras machucam, as ações machucam. Então, várias vezes eu via que meu pai entendia mais que eu por tempo de trabalho, mas ele não tinha o conhecimento dos dias atuais. E aí também você colocar na cabeça de uma pessoa mais velha, né, que fundou aquele estabelecimento, a minha mãe e ele, que a gente tem que fazer mudanças, que a gente tem que ressignificar um ambiente, né, para poder deixar acontecer de acordo com o que o mundo está pedindo, né? Porque as pessoas mais velhas, elas acham que aquilo ali tem que ficar naquele padrão, né? Mas, enfim, eu sempre estive à frente do restaurante, né? De uns 8 anos, desde que a minha mãe aposentou. Eu tomei frente, meu pai aposentou, eu tomei frente. Mas conta que você é nutricionista. E eu até, quando eu voltei de Uberlândia, porque eu estudei em Uberlândia, eu morei com a minha irmã em Uberlândia. Estudei lá, fiz design de moda. E sempre foi a minha paixão, design e de moda. Sempre foi. Eu sempre tive a certeza. Foi antes da nutrição? Foi antes. Foi minha primeira faculdade. Eu fui pra Uberlândia com 17 anos. E eu sempre tive amor por moda. Só que, assim, como eu disse pra vocês, nunca foi... Sempre foi a minha paixão, mas eu não tinha a oportunidade, né? Pra trabalhar com isso. Né, eu não tive a oportunidade porque eu precisava trabalhar com os meus pais para crescer o negócio deles, né? A minha mãe começou a dar muito certo com o comércio e precisava de mão de obra, gente de confiança. E aí eu resolvi retomar para Patos e ficar com ela, trabalhar com ela. Só que nesse meio tempo, o meu lado empreendedor, meu filho, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? Quase 4 anos fora, falei, vou fazer nutrição. Comecei a fazer nutrição na Unipam e me formei. E não me formei para ser nutricionista. Eu me formei para me informar sobre a nutrição para colocar em prática dentro do restaurante. Show. Perfeito. Maravilhoso. Muito bom. Faz muita diferença isso. Porque hoje, quando até mesmo isso aconteceu, a primeira vez que a Vigilância Sanitária esteve lá, eles elogiaram muito e colocaram pontos de algumas mudanças que precisavam ser feitas e que eles entendiam que todos os lugares eram daquele jeito, porque as pessoas que eram donas eram pessoas mais velhas e não conseguia entender o que elas falavam. E esse foi o meu primeiro start. Falei, cara, fato. E aí eu falei, eu vou fazer nutrição. Eu precisava só dessa fala, dessa moça que esteve lá, da vigilância, e comecei a fazer nutrição e realmente mudou. Porque eu tive conhecimento muito com o AN, que é uma das matérias que a gente tem no curso. E até hoje, né, eu consegui passar isso muito para os meus funcionários, eu coloquei boas práticas de manipulação, tudo que eu aprendi na faculdade, dentro do restaurante. Então, foi muito bom. Você levou a técnica para dentro de um negócio que já dava certo, mas você melhorou através dessa formação. Melhorei. E eu não sabia. Se eu não tivesse feito, né, a faculdade, provavelmente você não teria acesso, eu não teria acesso a como fazer corretamente. Porque talvez eu teria até feito, mas às vezes ia demorar mais. Nesse meio tempo eu iria errar. Porque eu fui utilizando práticas, né, estudadas, coisas que dão certo, práticas que dão certo. Então, foi muito mais rápido. E deu certo, tá até hoje dando certo. Dá certo. Dá certo, muito certo. Mas o que você me perguntou sobre criar as lojas. Como eu disse, eu sempre amei moda, né? E a oportunidade de trabalhar, eu tinha certeza que ela ia chegar.
Eu sempre, né, eu tô com o Cristiano tem 12 anos, nós estamos juntos, que é meu esposo. E eu falava com ele, eu falava, olha, vai ter a hora certa. Vai ter a hora, eu tenho certeza que Deus tá né, planejando tudo. E aí aconteceu, né? Eu falei, cara, eu queria muito, eu fiquei grávida da Luísa. E eu usava sapato que me machucava, que me incomodava. Eu acho que antes de ter a Luísa, eu empurrava, né? Aquela dorzinha de uma festa. A gente quer ficar bonita no salto, quer ficar bonita, mas depois que você tem filho, você ressignifica mesmo. Fala, cara, eu não preciso de aceitar isso. Poxa vida, não quero. E aí veio pandemia, e eu grávida, e meu pé inchava, e um chinelo inchava. E eu falava, gente, não existe um sapato para um pé inchado, para um pé mais gordinho? Como é que faz com esse pessoal que tem o pé mais cheinho e tal? Eu falei, caramba. Aí falei, vou criar uma marca, vou mexer com sapatos. Aí eu comecei a estudar, conheci alguns representantes. Fui para Gramado, que hoje atualmente é onde a minha fábrica fica do lado de Gramado, no sul. E aí eu fui estudando, sabe? Lugares bacanas, conheci uma mulher de fora, que mora no interior de São Paulo, que também trabalhava com sapato, que me explicou, me ensinou muito. Conheci uma menina do Carmo, que já mexia com sapatos, que também foi uma pessoa que me ajudou muito. Mas enfim. E aí foi que surgiu. Eu preciso criar calçados que não machucam. Eu quero sapatos bonitos, confortáveis. Isso que eu ia falar, com mais estilo, né? Sim, porque normalmente a gente tem essa tendência de ter sapatos confortáveis para um padrão de pessoas, né, mais idosas. E a gente tá jovem, né? Cada dia a mulher tá mais jovem, mais atual. Então isso não pode acontecer. E aí foi onde criou a NAS, né? Veio a NAS, e aí depois dos sapatos a gente veio com as bolsas. Estamos aí, caminhando para mais novidades. Mas me conta só, então a gente tem a história do restaurante, né? Restaurante da Fia. Você criou a marca, a loja, mas no meio disso nasceu a influencer, né? Sim. E também no meio disso teve a Kids, né? Que eu esqueci. Que você perguntou A Kids veio por causa da filhota. A Kids veio também. Quando a Luísa nasceu também, pandemia, e eu queria criar algumas coisas bem legais, assim, sabe? Diferentes e tal. E eu tenho uma tia que trabalhou a vida inteira com peças muito manuais. E aí a gente foi juntas e criamos a marca Kids para, né, fazer essas peças mais sofisticadas, mais detalhadas. Só que tomou uma proporção que eu falei, caramba, gente, eu preciso de uma loja grande, eu preciso vender. Eu ia comprar produto pra Luísa e eu falava assim, nossa, é difícil, a gente não acha tudo. E aí eu, às vezes, tinha que pegar na internet ou eu viajava. Eu falei, caramba, Patos, merece muito uma loja bonita, uma loja com preços bons, porque às vezes você tem uma peça muito bonita, mas muito cara. E a criança cresce muito rápido, você usa o vestido uma, duas vezes, perde muito rápido. E aí a gente foi, né, eu e minha tia rompemos a parceria e eu fui sozinha abrir a NAS Kids. E tá até hoje também uma loja linda, que tem todo o meu coração, eu amo. É uma mãe chique e uma filha chique, né? Pra combinar. Fato. Muito bom. Mas eu quero saber da influenciadora. Desculpa, é verdade. É que todo mundo quer Não, saber. é porque eu falei que né, teve restaurante, né, as lojas, mas no meio disso nasceu uma influenciadora. Sim. Né? Até porque eu não sei se até faz lives, já fez live pra gente, inclusive influencia muito o consumo na nossa cidade, né? E influencia pra sua marca, inclusive. Né? O poder disso e quando que nasceu essa influenciadora, porque quando veio a loja você já era influenciadora, né? É verdade. Assim, é até mais fácil, né? Pra mim foi muito mais fácil ter as lojas já sendo influenciadora. Mas eu também eu não era influenciadora quando eu tinha um restaurante. Então essa não é muita desculpa. Às vezes eu recebo isso das pessoas. Mas a sua pergunta é o seguinte, eu comecei na internet pedindo doações para crianças carentes no meu Instagram. Nossa. Eu sempre gostei de ajudar muito e veio muito da minha mãe isso. A minha mãe é muito, sabe, solidária. E aí eu usei o Instagram muito pra pedir. De repente, tinha gente de Patos de Minas que morava nos Estados Unidos, aquele pessoal de Tiros que morava nos Estados Unidos, e começaram a entrar em contato comigo e falavam assim, me disseram, minha prima, fulano e tal, que você é uma pessoa que a gente pode confiar, que eu posso mandar um dinheiro pra poder fazer uma festa num abrigo. É final de ano, a gente tá querendo fazer uma festa de Natal. Falaram que você é uma pessoa muito de confiança. Eu escutava muito isso, sabe? O tal, falava o nome do fulano que morava em Patos, o Zé e tal. Falaram que eu posso confiar. E isso foi, sabe, isso mexeu muito comigo. E eu comecei a ajudar mesmo. Eu recebi doações em dinheiro,
recebia doações em espécie mesmo, as pessoas me entregavam o dinheiro ou depositavam na minha conta. Gente que levava material, gente que levava cesta básica, móveis, tudo as pessoas. E eu destinava muito certinho e postava, sabe? Aquela credibilidade de mostrar para as pessoas para onde estava indo aquelas doações. E aí o Instagram começou a crescer, mas não só as doações, a credibilidade. Isso, a confiança. A confiança, sabe? As pessoas começaram a me mostrar muito que o meu nome era um nome de muita confiança, né? E um dia uma mulher me parou, não esqueço nunca disso, e falou assim, nossa, a gente estava numa roda um dia e as pessoas comentando isso, como você é transparente, como você grava na internet, assim, na época eu nem falava muito assim, o linguajar hoje, né? O Instagram, stories. Mas você passa muita confiança. Nossa, você é isso, você é aquilo. E eu, como empreendedora, falei, poxa vida, né? Eu vou mudar, vou ressignificar isso. E aí, algumas pessoas que eu conheciam que tinham marcas, eu ofereci. Falei, você quer divulgar o seu produto? Ah, tá, quero. Eu vendo, por exemplo, essa caneca. Ah, beleza, vamos fazer o seguinte. Você me dá, então, 2 canecas dessa, pra mim e pro meu marido, por exemplo. Aí eu divulgava lá em casa. Aí, eu quero capinha, eu mexo com capinha de celular, tal. Aí começou a ser mais intencional. Sim, aí eu comecei a trocar muito o produto pelo marketing, né? E restaurantes à noite que a gente ia, padaria. Comecei muito essa divulgação, tipo assim, às vezes alguma coisa nem foi por troca. Alguns lugares que eu chegava, eu amei, por exemplo, comer essa rosca numa padaria. Aí eu tirava uma foto e falava, galera, nossa, a rosca aqui é muito boa, é massinha e tal. Ah, entendeu? Então, assim, começou com muito naturalidade. Essas divulgações, mas mais pela credibilidade. Entendi. Entendeu? E aí foi aí que surgiu essa Thaís, né? Que continuei no Instagram e foi tendo mais credibilidade. As pessoas começaram a me procurar. Aí lojas grandes, parceiros grandes. Aí foi onde eu comecei a precificar. Né? Eu falei, poxa vida, eu tenho que colocar preço, né? Porque eu tiro o meu tempo. E foi isso que aconteceu. Aí eu quero até abordar uma questão que é muito sua, a gente tinha falado um pouco antes, da questão da naturalidade, né? Quem tá vendo a gente, que às vezes tem vontade, essa parte da naturalidade, de fazer o que gosta, de começar do simples, é mesmo a dica para as pessoas destravarem, né? Como que é isso para você? Eu até brinco, muita gente que trabalha comigo vai fazer os vídeos, a gente vai gravar, e o que sai, a primeira gravação é a que nós vamos colocar. É incrível. É essa, né? Ela não vai existir outra gravação, né? O pessoal que trabalha comigo da agência fala, poxa vida, Thaís, não vai. Eu falei, não vamos gravar, é isso. E as pessoas do outro lado, elas também erram como eu. Às vezes eu erro uma palavra, eu conserto ela logo em seguida. Só se for um erro muito gritante, assim, né? Obviamente, a gente faz de novo, mas é muito raro, raríssimo. Porque eu sempre enxerguei que do outro lado existem pessoas como eu, né? Pessoas que erram, pessoas que acertam, pessoas que são donas dos seus negócios e que às vezes pensam assim, nossa, eu não sei falar tão bem. Mas não é falar tão bem, é falar. É falar. Né? Porque do outro lado tem um cliente que ele fala como você, ele não só fala tão bem. E a gente se desenvolve, né? Sim, tem que ter, certeza. você falou da paciência, da hora certa, de trabalhar com a moda. É a paciência para as coisas acontecerem, né? A gente vê os primeiros vídeos de tudo, seu, nosso. O primeiro vídeo dá até vontade de esconder, como, né? Mas isso vem, inclusive, da prática, né? Então, para as meninas que estão do outro lado, que às vezes acham que tem que começar certo demais, ou chique demais. Perfeito demais, né? No começo, feito é melhor do que o perfeito. E até o contrário, eu sou, assim, capaz de falar que as pessoas preferem assistir à naturalidade. Com certeza. Né? A gente se conecta muito com a pessoa que você enxerga que tem muito a ver com você, Sim. né? Quando você enxerga uma pessoa ali muito certa, uma pessoa o tempo inteiro, ela vive na rede social, né? Aquela pessoa impecável. Sim. Então, às vezes, você fica até um pouco com vergonha. Mesmo não estando do lado daquela pessoa, você fala, nossa. Aí, quando você encontra pessoas que um dia tá perfeita na internet, bonita, maquiada, no outro dia tá louca, no outro dia tá com os meninos gritando. Vida real. Entendeu? No outro dia você mostra seu filho lá, você fala assim, gente do céu, só não vou matar, porque senão eu vou ser presa. Sim. E aí você fala, nossa, eu também. E aí, o que você fez? Você fala, nossa, poxa vida, essa pessoa, eu tenho vontade de assistir ela. Porque assim, quando você tá fazendo uma propaganda no Instagram, né, igual a gente faz, ou um vídeo, YouTube e tal, é assistir. Isso aqui é uma plateia que você tem do outro lado. Uhum. Então, essas pessoas, elas vão gostar, elas vão ter
prazer em te assistir. Então, a gente precisa entender, quem tem aí empresas, donas de lojas, cara, começa a mostrar sem seu... Não precisa mostrar seu rosto. Começa de uma forma que você vai se sentir bem, né? Coloca o telefone de longe ali, não foca muito. Mostra você embrulhando uma caixinha, você guardando alguma coisa. Mostra uma conversa com o cliente. E vai mostrando, entregando para o seu público aquilo que é a sua realidade. Porque as pessoas gostam de ver isso. E aí, com o tempo, você se sente tão... Você fica tão à vontade com o celular. Eu falo que é ficar à vontade com o celular. Sim. Que aí, quando você tá mostrando o rosto, você já dá bom dia quando é à tarde. Você não postou o café da manhã e posta, entendeu? À tarde. Porque aí, do outro lado, as pessoas vão gostar tanto disso. E vão começar a te mandar mensagem. Nossa, que legal, é você que tá aparecendo? Isso é muito legal, bom, né? Muito legal. Isso Então, o atrai primeiro muito sinal é o seu direct começar a acontecer. Sim. As pessoas falam. Falam. Comentarem, saberem um pouco Show. mais sobre a sua vida, né? Aí eu amo Instagram, gente. Então, assim, eu realmente consigo ter intimidade com pessoas que eu não conheço. Que parece que é de dentro de casa, né? Exatamente, exatamente por isso, pelo natural, pelos erros, pelas dores. E nós, mulheres, nos conectamos por isso. Né? Eu encontro com as pessoas falam, nossa, eu me sinto assim muito de dentro da sua casa. Adoro. As pessoas veem a Sabrina, minha funcionária, com a Luísa nos lugares, tem um carinho pelas duas, muito. Muito, e fala assim, e dá presente pra elas. A Sabrina fala assim, as pessoas amam ela, que encontram ela, mas é isso, entendeu? É porque elas enxergam. E eu tenho engraçado, como eu mostro muito a Sabrina no meu dia a dia, que é meu braço direito na minha casa, quantas pessoas falaram assim, nossa, eu comecei a tratar a minha funcionária diferente depois que eu vi você tratando a sua. Ou seja, influenciou Mesmo, sabe? né? Então, tipo assim, eu até me emociono com isso, porque eu acho que a melhor influência que tem é quando você vê o outro fazendo bem por você, por sua causa, né? Isso é muito bom. Ai, que legal. E falando em história de vida, Isso. né? O que a gente tem, Ana? A gente tem umas fotos e uns vídeos pra Olha, mostrar gente, eu sou detalhes. chorona. Ai, a gente gosta sim de emoção. E aí eu quero ver com você e te perguntar o que você sente, qual que é o seu sentimento sobre o que a gente vai mostrar pra você. Ai, Exatamente. meu Deus. Play. Vamos começando pelo atual. Nossa, Nossa, fantástico. gente, dá pra ver que eu arrepiei mesmo? Maravilhoso. Ai, gente. E isso- aí, que momento? Ai, eu cheguei nessa festa, foi meu aniversário de 40 anos, pra quem não sabe. E eu cheguei nessa festa de verdade, eu não acreditava. E eu só sabia agradecer a Deus, porque assim, a menina que eu era uns anos atrás, recebia muita mensagem do mundo que isso nunca ia ser possível, entendeu? Então, uma festa pra mim, na altura que foi a minha festa, não foi só um sonho, né? Ela também foi um sonho, mas ela foi uma oportunidade de uma menina que escutou a vida inteira muitas pessoas que nunca ia dar certo, né? E às vezes as pessoas que mais nos amam, elas não falam isso por maldade, elas falam por medo que você chegue lá na frente e você realmente não consiga, ou porque elas não tiveram oportunidade. E algumas falam por maldade, obviamente, né? Mas assim, a grande maioria às vezes te puxa pra trás um familiar porque tem medo, né? Poxa vida, como que ela vai? É por amor. Então, assim, quando eu cheguei nessa festa de verdade, foi assim, meu primeiro pensamento foi falar, nossa, poxa vida, isso é muito fruto do meu trabalho, isso é muito fruto da mulher que eu me tornei. Cada velhinha que tava ali, cada decoração, bolo, tudo que eu olhava, eu pensava, poxa vida, isso foi muita força, sabe? Foi muito trabalho, foi muita força de vontade de vender sapato e ganhar dinheiro, foi muita força de vender marmita e ganhar dinheiro, foi muita força de olhar para o meu cliente e que ele voltasse sempre por estar ali, por gostar daquele estabelecimento. Então, tudo isso eu pensei muito junto num único momento, porque a menina de 30 anos atrás, né, não acreditava, nunca achava que isso ia acontecer, né? Não tive os meus 15 anos, que é festa que as pessoas têm por condição financeira. Então, isso aí é ressignificar mesmo, que a gente pode tudo que a gente quer na vida. Ai, que Não imagina se todo mundo orientasse desse jeito, Não, né? E fica aí para todo mundo Maravilha. o quanto é bom correr atrás dos nossos sonhos, com né? E que o certeza. quanto é possível, né, gata? Muito bom. Vamos passar Tem para a mais uma? próxima. Deixa eu... Nossa! Você sabe que surpresa?
Deixa eu lembrar. Esse lencinho eu lembro, meu óculos. Nossa, isso Posso te contar que foto que é essa? Qual que é? É a sua primeira selfie no Instagram. Olha que legal! Não lembrava! Eu só sei que eu tô com aqueles batons de antigamente, da MAC Snob. Aquele flúor. Adoro! Nossa, É isso tem, tendência. no mínimo, É de 1900 15 anos. Uns 15 anos. E começou aí, né? Começou Se a gente aí. pensar que o resultado foi aquele. Eu acho que é a sua terceira foto no Instagram, mas é a primeira selfie. Caramba. Que legal, né? E que Nem que existe isso. Eu acho que nem existia selfie. Acho que não Foi invenção existia do mesmo. selfie, essa É. foto. Caramba, né? Essa época aí era a época que eu contei pra vocês, que eu recolhia As doações. as doações. Eu recolhi as doações. E quem diria, né? É. Que essa mulher aí era aquela mulher da foto anterior. Aí diz que envelheceu ruim, olha só, jamais, não é? Mas olhando pra essa foto, eu enxergo um medo nela, sabe? Medo. Porque de não saber o que vinha pela frente, assim. Até tem uma postagem minha que eu falo sobre a Thaís de 20 anos atrás e a Thaís de agora. E é medo mesmo, eu cresci, né, num meio simples, né? Meu pai e minha mãe a vida inteira trabalhando muito, famílias muito pobres. E eu via muitas pessoas, eu estudava numa escola pública, mas que tinha muitos filhos de médicos, né? Pessoas de condições. E eu sempre pensava o seguinte, será que eu vou chegar lá? Eu lembro que eu ia pra igreja, essa foto é dessa época. Eu ia pra igreja, aos domingos, eu ia a pé. E aí, quando eu retornava da igreja, eu algumas vezes passava ali pela lagoa. Uhum. E à noite ali era perigoso. Sim. Hoje não mais. Antes era bem perigoso, né? Agora tem olho vivo, tem câmeras, enfim. E eu ficava pensando, nossa, eu quero ter um carro. Nossa, eu devia ter um carro. E, sabe? Então, assim, essa época era uma época que eu não imaginava ter oportunidades, assim, né? Até um pouco antes disso, dessa foto. Mas, assim... Então, quando a gente olha para o passado, né? Para uma foto como essa, a gente pensa, poxa vida. Né? Valeu a pena, as né? Lágrimas, o medo, né? Não, É mas- medo. Mas tem mais coisa por aí. Ai, meu Deus. Será que eu tô preparada? Sempre está. Eu acho que tá. não, Dois gente. amores em uma foto. Ai, essa foto é linda. Essas roupinhas são as roupinhas que a gente faz no ateliê Ai, da jura? Kids. Começamos com a Luísa. Todos os mêsversários da Luísa. Cada mês ela utilizou um tema. Aí esse mês aí era leão, que representava a força, assim, sabe? Da selva. Olha lá, tinha uma frase, tá vendo? Ó, tinha a frase. Todo mêsversário tinha uma frase. Gente, é muito moderno o mêsversário. Linda. Sim. Nossa, representa tanto. E ela é um trem, né? Nossa. Ela é uma mini Thaís. Gente, a Luísa, ela veio realmente pra mudar, assim, a minha vida do Cristiano, sabe? Eu falo pra todo mundo, existe uma pessoa antes de ser mãe e uma pessoa depois que é mãe. É difícil? Eu não sou uma pessoa que vou vangloriar a maternidade, Sim. né? Tanto que eu não quero ter outro filho. Romantizar, Não pode né? romantizar, essa é a palavra, fato. Porque é difícil, a gente tem que abdicar da nossa vida para viver a vida do outro. E por mais que seja egoísta falar isso, é difícil. Ainda mais para uma mulher que tem uma veia empreendedora igual eu, sonhos que eu tinha, sabe? De tanta coisa, que não que a Luísa me repreendeu, mas eu precisei adiar. Você precisa fazer uma escolha, né? Eu não posso mais hoje pensar só por mim, sabe? Tem ela. Então, assim, eu não posso falar, estou indo. Eu tenho que pensar o seguinte, eu vou, mas com quem ela vai ficar bem, ela tá bem. Então, assim, a maternidade, ela é cruel. Ela é cruel, sabe? Mas é um amor que a gente aprende, assim, sabe? A gente tira de dentro da gente aquele egoísmo de só nós, só você existe, sabe? Pra você amar o outro. E é um amor, né? Vocês são mães, sabem. É um amor que, assim... Que A gente não sabia que existia, A gente né? não sabe falar sobre ele. Não. Porque ele é muito mais sentimento, ele é muito mais o sentir do que o falar. Então, a Luísa, ela preencheu a minha vida, sabe? E eu me transformei numa outra versão. Eu, de verdade, depois da Luísa, eu me tornei uma mulher. Antes, eu era uma menina mulher. Eu tava naquela transição ali, que podia fazer coisas erradas. Eu era uma empreendedora que
né, que errava, e às vezes eu tinha um pezinho aqui, um pezinho lá. Aí a Luísa nasceu, eu fiquei forte, sabe? Veio aquela mulher monstruosa, aquela mãe mesmo, sabe? Que além de ter que proteger a cria, eu tinha que cuidar de tudo que era meu, eu tinha que fazer dar certo, porque não tinha possibilidade. Eu sou a referência dela, a maior referência da minha filha seria eu. Então, assim, a Luísa, ela, de verdade, ela vem no momento mais certo, porque ela me cresceu, sabe? Ela me cresceu, assim, de uma forma, e eu tenho tanta força pra ser cada dia melhor, porque toda vez que eu olho pra uma coisa, eu falo assim, gente, será? Eu falo, claro que vai dar. Tem que dar, porque tem que dar, não tem chance de não dar, né? Exato. E antes você pensa assim, pode ser que não. Sim, Né? tá tudo bem, E tá tudo bem. Vamos tentar de novo, é bem isso. E o Cristiano, gente, o Cristiano é tão diferente de mim, não? O Cristiano, se ele estivesse aqui agora, pra começar, ele estaria todo, né? Todo fino, ele fala baixo, ele é educado. Então, assim, ele veio realmente pra conseguir, né, colocar a minha balança equilibrada. E ele é simpático, ele é agradável, ele nunca me repreendeu em nenhum sonho como empreendedora, muito pelo contrário. Todas as vezes, ele sempre, sabe, ele comigo. No início, ele me ajudou muito financeiramente, ele sempre me impulsionava. Não, se der errado, não tem problema, sabe? Ele, não tem problema, eu tô aqui, pode ir, começa, faz assim. E aí eu fui trocar a loja uma vez de lugar para trazer a loja pro centro, porque eu queria que a loja ficasse, a Kids, num lugar, mas ele pode ir e tal. Então ele é aquele cara que sempre me impulsionou, sabe? Aquele cara que me empurra com a delicadeza dele, que sabe conversar, que quando dá uma coisa errada eu ligo desesperada, chorando. Nossa, porque hoje não sei o que, ele, calma, amor, é assim. Então ele me tranquiliza. É muito bom, então, marido. Isso, né? entenderam, Marido, né? Que faz incentivem, diferença. Faz né? diferença. Quando você tem do É um lado apoio, uma pessoa né? que te apoia, né? E por mais que seja difícil, porque é difícil, né? Isso, Cada pessoa tem uma realidade, igual a maternidade. Mas as pessoas precisam entender que aquele é o sonho da outra pessoa. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem que ser gentil, né? Se você tá com aquela pessoa, às vezes você até não concorda com ela fazer aquilo, mas é o sonho dela. E se der errado, pelo menos ela vai viver aquilo, Exatamente. né? É, e que a Faz muita felicidade diferença. do outro culmina com a felicidade do casal, né? Com certeza. Então, assim, não dá pra querer ser só feliz você, né? E que a pessoa sinta a sua felicidade, não tem como, né? É uma construção. Ai, que bom. Bia, Foto tem um vídeo? maravilhosa. A parte que a gente gosta. Ai, linda. Facilidade de se expor sempre foi. E não tem a sua regravação imagem. isso aí, Essa viu? é daquele É jeito. natural. daquele Eu jeito. lembro esse vídeo aí, você dá pra ver aí, que custou abrir a garrafa, eu fiz assim, ó, pá, nela. E ela foi, e a tampa não era pra ter ficado daquele jeito. E aí ela viu eu jogando a tampa na mão. Então, assim, essa naturalidade aí que existe muito em mim. Quem trabalha comigo sabe que é real, sabe? E eu amo fazer isso, gente. Eu amo. Nossa, é muito bom mesmo. Então, e como isso conecta, vende, influencia? Influencia. As Essas pessoas, peças, né? inclusive, são peças criadas por mim. Ai, que legal. Essas peças, esses bordados, são todas criações minhas. Ou A bota seja, da NASA. ela cria, ela faz, ela divulga, influencia, ela vende. Exatamente. Ela faz tudo, muito Você bom. vê que é possível, né? Sim. Porque quando a gente vê, né, uma mulher mãe que teve, né, a sua trajetória que não foi fácil, e a gente vê que é real. Sim. Né? Você tá cansada, com certeza, em alguns momentos, né? Tem momentos que você acha que não vai dar certo. Então, isso é muito como as meninas de casa, não é verdade? Então, assim, Na né? verdade, a gente quase sempre acha que vai dar errado. Sim. Né? A gente tem essa mania, né? Sim. Mas uma coisa que eu falo, Ana Paula e Lidiane, é o seguinte. Quando você faz com amor, pode até dar errado, mas vai alcançar alguém. Sim. E já tá Não, feito. nós falamos isso, né, mais cedo, que Se nós conseguimos inspirar, ajudar, direcionar uma pessoa que Já tá em tá casa, valendo. Já é já valeu. É.
E a gente tem um quadro, tá? No nosso podcast. Que são 5 dicas sobre o seu tema, que é a arte, né? De ser influenciadora do próprio negócio. E aí eu vou te pedindo as dicas, pode ser? Pode, claro. Então, pronto. Isso, pra ser bem prático, gente. ser bem Anota Isso, pra fazer diferença. Isso, é aquele momento que você vai correr, vai pegar um bloquinho ou um áudio para você mandar no Instagram, mas pra anota. começar Isso. a fazer diferença na E vida das aprende pessoas. com quem sabe, né? Exato. Então, a pergunta é a isso. segunda. Qual que é a primeira dica prática? O passo 1 para quem quer ser influenciadora do próprio negócio. O 1, assim, o 0. Se fosse pra você começar... Sem dúvida, a gente tem que mexer com algo que gosta. Para você conseguir influenciar uma pessoa, né, a comprar algo seu, a utilizar de um produto, de algo, né, que você venda, você tem que gostar. Porque do outro lado, a pessoa recebe essa energia. E a energia de verdade é a energia de mentira. Então, sem dúvida, você olhar para aquilo que você gosta e trabalhar com aquilo. Ah, mas isso que eu gosto não dá dinheiro. Vai dar. Se você gosta, vai dar. Você vai encontrar o caminho certo para fazer fluir e realmente, né, monetizar aquele negócio. Boa. Ou seja, não é procurar aquilo que dá dinheiro, que eu acho que dá dinheiro, mas aquilo que você gosta. Sim. E que com a sua verdade você vai acabar fazendo um trabalho que vai sim ser remunerado. Show, muito bom. E escalado, né, no final das contas. Depois você pensa em outras formas de ganhar dinheiro, porque depois que você já tem uma coisa que realmente toca depois que sua você alma, se preenche. Exato. Você se preenche. Distribui ali você outras... distribui, entendeu? Exatamente. Porque aí você já tem outra percepção. Você faz algo que você gosta, foi o seu pontapé inicial, foi seu start. Você se preenche, que é o mais importante. O seu coração tá cheio daquilo que você ama. Isso é muito importante. E aí depois você abre um negócio que nem é um negócio, por exemplo, que você gosta. Que aí você tá fazendo aquilo ali para vender, realmente para fazer dinheiro, porque você já tem um filho empreendedor, né? Porque aí a cadeia muda, a cadeia de ganhar dinheiro. Mas você tem o seu principal, que é aquilo que você ama, que é o que te dá energia todo dia. E principalmente quando você vai ser a cara da marca. Com certeza. Aí tem que ser realmente uma coisa de alma, né? Isso. Muito A bom. segunda é sobre conteúdo. Que tipo de conteúdo realmente engaja e vende? Eu e a Ana, a gente prometeu que a gente ia perguntar, né, Ana? Que nós não teríamos receios de nem perguntar. pudor de perguntar nada. E aí, além desse conteúdo, que eu quero que você fale hoje, o que você acredita que realmente engaja, formatos também, a gente quer saber. Polêmica. Polêmica vende? Então, na hora que você ia falar o que a gente engaja, é isso. Infelizmente, ou felizmente, né? Felizmente, o resultado final. O que acontece? Você pode produzir um conteúdo maravilhoso. Você vai lá, faz tudo perfeito. Tem flores no fundo, tem garrafa de champanhe. E faz aquele conteúdo magnífico que você fala, uau! Quando você vê o vídeo, você fala, meu Deus. Super você produzido. posta ele. Cri. Aí você vai e posta igual. Dá um exemplo meu. Sim. Eu buzinando, assustando a minha avó na rua. Tipo, uma buzina assustando e ela me xingando com um palavrão. E eu posto, o negócio bomba, explode. E aí você fala, putz grila. Como que pode? Tipo assim, eu fiquei 1 hora produzindo um conteúdo ontem. Sim. E esse da minha avó, que eu fiz em 1 segundo, Que gerou, nem tipo era assim, que nem era um conteúdo. Gerou. Tratando senhoras na rua. E aí eu penso, aí é onde eu falo pra vocês. Mas aí você tem que levar uma lição pra isso. O que eu acho hoje? Eu acho assim, se você tem um negócio, né, que você gosta, que nós falamos inicialmente, se você quer ganhar dinheiro, e se polêmica dá certo, cara, leva isso pro lado bom. Exato. Né? Polêmicas positivas. Positivas. Então, você não precisa fazer uns vídeos, fazer propaganda, fazer da sua loja só coisa muito engessada. Se as pessoas gostam dessa naturalidade, tipo um exemplo, vai lá e pega a avó, coloca dentro da loja calçando sapato. Sim, exato. Entendeu? Porque já te mostrou o seu engajamento, as pessoas te mostraram que aquilo ali é muito legal, que eles amaram. Então, pega aquilo ali, né? Pega o limão e faz a limonada. E isso, quando acontece coisas ruins, que já aconteceram centenas comigo, inclusive continua acontecendo, fofoca, né? Não param. Vidas real, né? Vida real. Vida real.
É caso que você tem com alguém porque você é amigo. É gente que inventa, nossa, ela já foi em tal lugar e não pagou. E começam a falar N coisas. Ah, ela tá separada porque tá sem aliança. Às vezes você tira a aliança um dia que você esqueceu. Ou no caso, por exemplo, eu emagreci muito, né? 1 ano de dieta e tirei a aliança, fiquei um tempão, mandei pra fora. E aí as pessoas viviam fazendo foto e eu tava separada. Então, assim, existe N fofocas, E nesses momentos, o engajamento... Eu nunca na minha vida, nunca reclamei de uma fofoca, como várias outras pessoas fazem. Muito pelo contrário. Quando vinham, até hoje fazem, né? As fofocas, o que eu faço? Eu vou lá e pego tudo da minha marca e coloco na internet. Eu explodo lá. Porque as pessoas estão vendo. Porque alguém ali vai amar aquele sapato. Alguém ali vai pedir uma Marmitex. Vai. E aí, o que acontece? Então, eu pego o limão e faço a limonada. Então, esse é o segredo, né? Assim que surgir uma explosão aí, você tem que fazer algum negócio, né? Reverter essa história. Você não vai ficar de coitadinho. Jamais. Ai, tô aqui. Cara, empreendedor não é coitado. Empreendedor tá ali, dando a cara a tapa pra ganhar. Não tem como. Você tem que pensar rápido e reverter o negócio, né? Então, é isso, Lid, sabe? Eu acho que não é só quem é famoso, não é só quem é influenciador que recebe essas críticas ou que tem os bafões ou as polêmicas. Não é. Elas acontecem muito também em círculos pequenos, assim, né? Uma Mas vizinha que falou de você, uma pessoa comprou na sua loja, a roupa rasgou, ela posta, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa carta na manga, sabe? Para poder ressignificar, para poder mostrar para o cliente que você tá para ali, mas que, né? Que, poxa vida, eu tô querendo trabalhar, eu quero fazer dinheiro. Sim, exatamente. Então, fica a dica também, porque todo mundo tem medo da internet por conta disso, né? Mas é o que você falou, tá na internet e tá na vida sem a internet. Essa última fofoca que teve minha agora, que um site de patos lançou, o pessoal da minha equipe até entraram em contato comigo e tal. Falou, olha, a gente até pensou em te falar pra ficar uma semana afastado e tal, porque envolveu o seu marido, né? E tal, eu falei assim, cara, ainda bem que vocês só pensaram. Ainda bem que vocês já começaram certo, só pensaram. Porque não vai existir essa possibilidade, né? Então, assim, eu fiz o negócio viralizar de uma outra forma e vendeu. E vendi, né? E poxa vida, e foi bom pro outro lado também, foi bom pra mim. E a gente ri disso, e até hoje as pessoas falam. E aí vocês comemoram os resultados de todo mundo. Mais feliz ainda, né? Muito bom. Isso é legal. Sobre vulnerabilidade. Você é a favor de se mostrar a vulnerabilidade do negócio? Ah, tá. Você fala os erros, as coisas que acontecem atrás, assim, por trás dos bastidores e tal, que ninguém vê. Imagina, né? Então, como eu disse pra vocês, a transparência, ela é muito importante, né, com o relacionamento. Porque eu falo que quando você escolhe colocar a sua loja ou o seu estabelecimento no Instagram, ou em qualquer, né, ter esse vínculo que vai ter um tete-a-tete, você vai ter ali, né, uma troca com o cliente. Então, você tem que saber como mostrar isso pro cliente. Por exemplo, chegou uma época do ano que não tá vendendo muito no seu estabelecimento, você não vai pegar, gente, eu não estou vendendo, nossa, tá muito difícil, tem uma semana que não entra cliente. Não, você não vai fazer isso. Mas existe uma maneira de você atrair aquelas pessoas e contar uma história, né? Ah, o nosso país tá assim, o mercado tá assim e tal. Eu pensei em fazer um negócio bem legal. Eu pensei em produzir uma live e quero presentear nessa live tantas pessoas. Nós vamos dar um desconto e tá. Você pode até mostrar do outro lado, a pessoa vai entender que tá um mês difícil, né? Que você tá pegando aqueles produtos e dando desconto. Foi ótimo. E a pessoa vai entender e falar, poxa vida, nossa, eu sempre comprei da Thaís e realmente tá um mês difícil, mas vai ter 30% de desconto hoje, né? Não, eu vou entrar na live, Ah, eu tô apertada. Durante a live a pessoa olha e tá, não, mas vai dividir em 10 vezes? É na hora. Não, eu vou comprar. Entendeu? Então você saber, você fazer uma estratégia e saber como que você vai mostrar essa fraqueza, né? Porque é uma fraqueza ali da sua empresa em algum momento, às vezes não por fraqueza sua, mas é da sua empresa, do momento, ou de algo que deu errado,
Que Ou- é comum Que é na super. rotina, Quem né? dera não fosse. Que eu queria que você falasse, quando eu estive lá, a gente conversou a última vez, você falou, né, falou, Lid, principalmente da Kids. Poxa, eu demorei para acertar algumas coisas, né? Não é de primeira. Não é de E primeira. mesmo quem tem uma empresa consolidada como nós temos, a gente ainda erra. Sim. Às vezes a gente erra em Estratégia, compra. estoque. Então, assim, que realmente a gente use a vulnerabilidade, mas aceite que faz parte do empreender, né? E essa dica da Thaís, que é fazer uma estratégia para aumentar o crescimento sem ficar de chororô, é o melhor, porque acaba que você dá a possibilidade das pessoas comprarem mais, vai girar melhor o seu negócio e sem esse chororô que ninguém aguenta. Porque se tá ruim para nós, né? E Então, fora a assim, energia, né, Ana? Porque fora a a energia energia. de você reclamar o tempo inteiro. Às vezes aquele cliente, ele também até... Ele para de ser seu cliente porque ele fala, nossa, não aguento, ela só chora, nossa, ela só reclama. Sim, Né? As pessoas não querem isso. sim. Então, assim, quando você está vulnerável, quando a sua empresa está passando por alguma, né, área, né, difícil, tem como você reverter isso com o seu público no Instagram, com o seu público, às vezes até pessoalmente. Mas, assim, a gente tem que ser esperto como falar para esse cliente, como ele vai me comprar, né, para me ajudar, como ele vai ter acesso ao meu produto sem eu só reclamar. Sim. Porque às vezes a pessoa vai te comprar por pena. Não, a pessoa vai te comprar porque o seu porque é bom pra ela, porque você vende algo que é muito bom pra ela. Exclusivamente. Entendeu? Ninguém não é diferente para ninguém, E né? tem oportunidade daquele cliente que não é o seu cliente, que ele vai ser atraído numa live, que ele vai ser atraído numa promoção, que ele vai ser atraído numa maior quantidade de parcelas de dividir. Então ele vai te comprar e ver que seu produto é bom e ele vai continuar sendo seu cliente. Então, assim, é também uma oportunidade, né? Agora, se você lamentar, eu vou parar de comprar, não vai ter mais produto novo aqui. Vocês estão vendo que não tá chegando produto novo, gente, é porque o mercado tá muito ruim, é porque isso... Então, assim, as pessoas vão ter pena de você, mas não vão te comprar. Não, Entendi. até porque a gente pensa na gente, né? Então, Com certeza. não seria diferente, e né? falando dos formatos, hoje, se uma empreendedora que está em casa está ouvindo a gente, ela tivesse que optar por alguns formatos em alguns momentos, o que você indica? Post, Reels, Carrossel, Stories, para que serve um, para que serve o outro? O que nesse momento ela poderia focar para começar? Mais pra orgânico, se quem faz tudo isso é uma equipe, se é mais certinho, é mais natural. Como que funciona isso para você? Inicialmente, a gente sabe que quando você, né, cria uma empresa, quando você começa, não é fácil. Você não vai contratar uma empresa para fazer a publicidade da sua loja, sendo que você acabou de abrir e você não tem grana. Sim. Se você tem, ok, ótimo, quem dera, né? A gente sabe que a minoria das pessoas que já começam um seu próprio negócio com muito dinheiro ou com dinheiro que possa usufruir para isso. Às vezes a pessoa não tem nem capital de giro. Então, assim, eu acredito que a pessoa tem que saber. Se você tem o dinheiro específico para pagar uma equipe de marketing, eu tenho, ok. Então, isso vai ser bom? Vai ser bom. Mas não quer dizer que você vai chegar mais rápido que quem não tenha. Entendeu? Porque às vezes a pessoa que não tem, se ela for no caminho certo, mais certo, né? Porque não tem o certo. O mais certo, ela também vai conseguir alcançar. Por exemplo, uma coisa que eu falo pra todo mundo: quem não é visto não é lembrado. Então, cara, você precisa estar ali todos os dias. Ai, mas eu não tô bem hoje. Se você não tá bem, o seu Então, negócio vamos lá. precisa de dinheiro e você tem que estar bem. Sim. Entendeu? Acho que a primeira coisa que o empreendedor tem que pregar na testa é falar assim, ó, o não estar bem não existe. Você não está bem na hora que você sair da porta do seu comércio. Lá dentro da sua empresa, você tem que estar bem. Não existe essa possibilidade. E aí você tem que colocar muito intrínseco isso. É isso e pronto. Porque várias vezes, eu estou mal. Sim. Entendeu? Não é todo dia que, eu estou muito afim de ir pro restaurante trabalhar. Não é verdade. Não. Só que existe uma pessoa, uma incorporação dentro de mim que todos os dias eu falo, lá eu vou estar bem. Porque o meu cliente paga a minha conta, o meu cliente traz todo o meu luxo, o meu cliente isso. Então, você tem que colocar isso em prática, sabe? E aí, o Instagram é a mesma coisa.
O Instagram, você posta um story de bom dia, mostra seu café, hoje a minha cara tá horrorosa. Faz um café, com um café, bota uma mensagem legal, posta lá coando o café, entra na loja, mostra a loja, muda a vitrine. Sei lá, você não quer mostrar o seu rosto, mas existem outras formas das pessoas verem que a sua loja está ativa, que o seu estabelecimento está aberto. Ou seja, do mesmo jeito que abre pra rua, tem que abrir pro online. Claro! Gente, hoje as pessoas, né, não me deixam mentir, quem vai assistir assistir esse podcast, sabe que, assim, as nossas vendas online são até maiores, né? Às vezes o cliente, ele vem pelo celular, ele olha no celular, às vezes ele vai na loja pelo que ele viu no celular. Então, ele é um cliente presencial, mas que saiu daqui, que ele viu aqui o produto. Então, e o acesso disso é o tempo inteiro. Uma dica, assim, infalível para isso. Então, essa é a quinta. Porque eu já ia te perguntar a dica de ouro. Ou aquela coisa que você fala assim, essa aqui não pode faltar, aquela de 1 milhão, sabe? A de 1 milhão. Anota. Gente, De 1 milhão. Essa é a dica. Uma coisa, vamos pensar. Se você postar um stories, tô aqui, gravei um stories, vocês concordam comigo? Ok, ótimo stories. Mas se você gravar 10, a probabilidade da pessoa que tá do outro lado te assistindo gostar de algo que você tá postando muito mais, é maior. Exemplo, eu tenho 10 modelos de sapato na minha loja. Se eu postar 3, pode ser que um você vai gostar, o outro não, a Lidiane. Mas se eu postar 10, você concorda comigo que a chance de eu atingir um público é muito maior? Com certeza. Entendeu? Então, eu tenho hoje 10 produtos. Eu vou postar 10 produtos por dia. Então, eu tenho que pensar, olha, o meu foco aqui hoje é... Vou colocar, por exemplo, criança, é kids. Mas eu tenho, então, de 0 ao 18, que é como eu tenho na minha loja. Nesses 10 posts, eu vou ter que acessar todas essas mães, esses pais, esses familiares. Sim. Então, eu não vou postar só bebê. Eu não vou começar aqui, gente, olha aqui, é esse pagãozinho, essa toquinha, esse sapatinho. Porque você concorda comigo que aquele público que vai continuar assistindo meus stories é quem está conectado com recém-nascidos. Sim. Mas se eu começo o post mostrando a loja e tal, novidades, lá, introduzir. O outro post, mostro bebê. Gente, olha aqui, eu posso colocar numa mesa até mais quantidade, porque o primeiro stories impactante de bebê, a mãe já vai ver que tem 4, 5. Se a pessoa está querendo opções menorzinhas, ela já vai olhar aquilo ali contra os olhos, ok? É um possível cliente, se interessa. Vamos pro segundo. A mãe de 2, 3 anos. Você já posta algo ali, 2, 3 anos. Vai pro terceiro post, a mãe de 4, 5 anos. Entendeu? Então, você faz uma sequência de várias possíveis clientes do dia. Perfeito. Entendeu? Por exemplo, no restaurante, eu podia chegar lá e falar, mostra feijoada. Nossa, que feijoada gostosa, e feijoada, e come feijoada. Mas eu tenho um cliente fit. Exato. Eu tenho um cliente que come salada, eu tenho um cliente que não come carne. E aí? Então, se eu fizer só isso, possivelmente as pessoas que gostam de feijoada vão pedir feijoada. Sim. E o cliente que não quer naquele momento aquilo ou que ele não come aquilo? Sim. Nossa, eu já vi meu erro. Ai, adorei! Sim, muito é bom. abrir possibilidades. Sempre. Sempre, porque a gente fica muito restrito. Pelo menos, e isso eu não falo só nos stories, isso eu falo até no feed. A gente tem mania, né, de postar aquilo só muito engessado naquilo, né? Eu tenho mais clientes que compram igual na minha loja, de 2 a 10 anos, de 6 a 10 anos, um exemplo. E aí você fica muito engessado naquilo. Sim. Mas e cadê os clientes, os outros? Sim. Que também existem bebês aí nascendo a todo momento, as mães comprando, fazendo enxoval. Sim. Tem um monte de mãe querendo roupas para as crianças maiores. Então, assim, a gente precisa muito entender que do outro lado, essa é a dica. Tem gente querendo comprar, mas você não posta. Exato. Entendeu? Gente, vocês entenderam tudo, né? Tem gente querendo comprar, né? Tem. Todo dia tem. O dinheiro, ele circula. Sim. Só que, às vezes, a pessoa, ela não sabe que na sua loja tem. Porque você não posta. E eu não sabia, por exemplo, que não sou consumidora e agora eu vou passar a ser da sua loja. Porque meus meninos são adolescentes e a gente não sabe. E roupas de adolescente nós temos. Olha pra você ver. Entendeu? Vai ser bom. Então, assim, hoje, isso é muito fundamental. Você tem que começar a mostrar os seus produtos todos os dias.
Porque todos os dias tem gente que gasta dinheiro. Sim. E às vezes, se você não posta, ele gasta em outro lugar. Vai gastar de algum Ele jeito, vai né? gastar. Você quer comprar um presente, às vezes nem é pra você, mas você tem um aniversário pra ir sábado. Sim. Você viu que eu postei lá uma roupinha linda? Aí, o que você vai fazer? Você pode até, às vezes, não comprar. Vamos supor que você vai falar, eu quero um presente menor. Você clica lá. Oi, tudo bem? Eu vi que postou isso aí e tal. Quanto que é? Aí a pessoa te fala, é R$150. Ah, não. Eu queria. Aí a pessoa, não. Aí, do outro lado, a pessoa, não. O que você está querendo? Aí, eu queria um presente de R$100. Ela te manda a possibilidade. Eu não te vendi o que estava na minha postagem. Mas você veio atrás de mim, por quê? Porque você lembrou que tem o aniversário sábado de uma criança e que você ainda não comprou o presente. Sim. Então, foi o gancho. Lá a opção pra você. É a opção. Mesma coisa comida, por exemplo. Às vezes você vê uma postagem lá, você fala assim, nossa, eu não pedi meu almoço ainda. Nossa, essa salada aqui eu vou pedir pra mim comer à noite. Então, o gancho que você traz ao cliente, entendeu? Então, isso é muito importante. E se você pensar assim, porque hoje eu não gerei um conteúdo muito legal, eu não vou postar. Ele vai comprar de outra pessoa. Sim. Não é gerar o muito legal, é postar. Sim. Algo que vai puxar. Algo que vai depois... puxar, é o gancho pro cliente vir atrás de você, entendeu? Sim. Perfeito. Nossa, a Muito dica bom. da Fechamos vida. o nosso Vocês bloco de entenderam que faz diferença, né? Muito bom. E assim, Thaís, a gente sabe que empreender não é linear, né? A gente tá de um dia, tá de um jeito, tá do outro. Coisas que a gente controla, coisas que a gente não controla. Nessa sua jornada, qual foi o momento mais difícil? O momento que você falou, agora eu desisto. Nossa, tem tantas dificuldades, gente. Eu brinco, empreendedor, tem dia que a gente dorme rico, acorda pobre. O contrário. Você vende horrores no Natal, numa época assim boa, e janeiro tem que fazer coleção, o dinheiro vai todo embora. Então é cheio disso, né? Desses altos e baixos, mas que faz parte. Mas assim, o pior que eu já vivi até hoje é mão de obra. Eu infelizmente, tá muito difícil. As pessoas estão muito difícil. Ninguém vai, sabe? Parece que as pessoas não querem se incorporar naquele negócio. As pessoas têm que se sentir pertencente. Quando você trabalha em algum lugar, você tem que se sentir pertencente. Então, assim, eu acho que o difícil hoje é lidar com o outro, sabe? Com pessoas. E, às vezes, ter que ficar falando, olha, a gente entrega da melhor forma, atende da melhor forma. Então, assim, hoje, atual, né? Momento agora que nós estamos, eu estou muito bem. Minha equipe está muito bem. Feliz, toda a minha equipe, rodando. lojas, restaurantes, então, assim, tudo. Eu tava comentando isso essa semana. Tá tudo muito bem. A equipe boa, minhas gerentes são boas. No restaurante, as meninas da cozinha, todo mundo, assim, eu não tenho o que falar. Mas eu passei por muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita mesmo. Você consegue porque dar um exemplo? tem um exemplo, assim, muito ruim, né? Que eu tive, que eu fiquei muito chateada. Que eu peguei uma funcionária minha me roubando. Ai, Já passamos por isso. já passamos por isso. Então, assim, isso é muito ruim. Isso E é muito normalmente uma triste. pessoa que você realmente confia, tá assim, lá dentro do nosso É coração. muito triste você saber, assim, né, que aquela pessoa tá à frente ali de um amor, que é o que nós falamos, né? A empresa, quando você monta ela, é um amor que você tem ali, é algo que você tá entregando pro outro, que tá vendendo pro outro com amor. E aí aquilo ali te frustra tanto, te frustra não só pelo dinheiro, né? Mas te frustra por pensar, poxa vida, eu confiei. Isso. Pelo ser humano, Pelo ser né? humano. Só que ao mesmo tempo, isso te fortalece. Por quê? Isso me fortaleceu porque aí eu falei, poxa vida, então eu já instalei tudo quanto é tipo A de gente muda sistema, processos, processo, instalei sistema. Já tinham, mas aí eu coloquei muito melhores, tudo bipado, tudo isso, tudo aquilo, tudo. Tipo assim, ficou Conferência, mais conferência, certinho, estoque. tudo, câmeras e reuniões. E aí entendeu? Então foi algo ruim, que pra mim foi o pior. É muito difícil você demitir uma pessoa e falar isso, né? É muito difícil. Mas aí isso me fez melhor, porque aí eu informatizei muito mais, eu melhorei a minha empresa, fluiu mais, é mais fácil pra mim. Sim. Eu vi como, né, na gestão, como isso acontece com mais fluidez.
E então foi um mal que veio pra bem, infelizmente. Sim. Mas eu peguei o limão e fiz a limonada. De novo, né? Melhorou o processo, Melhorou o inclusive. processo. Isso é muito bom. E assim, pensando de toda a sua jornada, por tudo que você passou para chegar até que está agora na nossa frente, inspirando quem está do outro lado, e pensando na Luísa, porque nós, mães de meninas, né, eu tenho as duas experiências. E eu penso muito que as nossas filhas, elas nos têm como espelho, e você disse isso muito certo, né? Que a gente tem uma responsabilidade maior, além de influenciar uma gama de pessoas, uma galera, a gente influencia a nossa filha. Isso, você tem uma responsabilidade muito grande. Você gostaria que ela fosse empreendedora? Então, eu converso isso muito com o Cristiano, sabe? Eu falo assim, ó. Nossa, porque essa empresa, né, os meus futuros, pensando no futuro. Essa empresa em 2030 vai estar assim, 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 assim. Eu vejo a Luísa chegando aqui, sentando na mesa e fazendo reuniões. Já trazendo. A Miri tá aí. E aí eu brinco que assim que ela começar a entender um pouco do negócio, né, nos seus 10 anos, ali 9 anos, eu quero começar a levá-la para as lojas, no restaurante ela já vai muito, mas assim, para ter uma outra visão. Né? Uma visão de troca, uma visão de trabalho, uma visão de conhecimento. Porque eu acho que eu comecei assim com os meus pais, sabe? Eu comecei muito nova, com 5 anos de idade, eu trabalhava atrás do balcão com a minha mãe, de uma padaria. Sim. Então, e nem por isso eu achei que eu fui menor que alguém, né? Porque algumas pessoas às vezes pensam assim, ó, ai, mas uma padaria? Ai, porque era um boteco, igual meu pai tinha. Então, assim, não é isso. É você pensar que você está entregando para o seu filho caráter, dignidade, Valores, sabe? né? Valores. E que lá na frente tá ali uma empresa consolidada, né? Tá ali uma empresa que, se ele quiser entrar, ele vai ser muito bem-vindo, né? Para seguir as regras, para fazer o negócio continuar. Mas se ele não quiser, é ok, né? Pode ser que ela escolha no caminho dela, eu quero que ela seja feliz. Mas se eu puder influenciar, sim, eu acho que é muito mais fácil, né? Ela já vai pegar, já tem um caminho, né? ela já vai pegar ali, né, fluindo, ela vai conseguir ganhar dinheiro mais rápido. Então é muito mais fácil, né? Quem dera a gente pudesse já pegar o processo pronto, né? Sim. Então, se ela quiser, eu vou, né, fazer Apoiar. o possível para que isso aconteça. Tanto que eu sonho e comento. Sim, já tá Então, buscando pronto. ali a energia. Então, vamos fazer um exercício de imaginação que a Luísa é empreendedora. E influenciadora. Ai, que chique. Porque isso que eu falar. Ai, tá Isso que eu falar, que ela já tem um jeito. O que você gostaria de deixar de mensagem para Luísa? Olha para a câmera e fala como se você estivesse falando para Luísa, empreendedora. Ai, Tem que pensa aí, pensar. 2030, vai dar? Daqui 5 anos. É mais, né? 2040. Ela tem quantos? 5. 2040, 20 Isso, anos. 15 anos, por aí. Vamos lá. Eu lá em 2040, 45. Ai, meu Deus. Então, filha, com certeza, eu queria que você nunca enxergasse uma venda, uma troca como dinheiro, sabe? Eu gostaria imensamente que você olhasse para o produto que você tem nas mãos para entregar para as pessoas, para vender para as pessoas, sabendo que você vai mudar a vida daquela pessoa de alguma forma. Então, não sei se vai ser com sapatos, não sei se vai ser com as bolsas, com roupa, com comida, mas eu gostaria muito mesmo que você enxergasse o valor de cada produto, o valor de cada significado, né, de cada pessoa que vai vir até você para adquirir o que você tem, para passar para ela. E o dinheiro é a consequência do trabalho bem feito, é do amor que você entrega para o próximo, é a responsabilidade de olhar para o outro e entender que ele quer te comprar algo porque ele quer o seu produto, né? Independente de quanto custa. E a gente gera valor em cima daquilo que a gente vende. E eu acho que a forma mais significativa de gerar valor com o seu produto é colocando nele amor, colocando nele carinho, colocando nele
afeto, colocando respeito. E é isso que eu quero, que você tenha muito respeito por isso que você está vendendo, isso que você vai entregar para as pessoas, pelas pessoas que estão no processo junto com você, que você saiba respeitar, que você saiba escutar, independente de qual cargo aquela pessoa vai ter na empresa, né? Que você tenha ouvidos para essas pessoas, porque elas que são, né, o termômetro da empresa. Então é isso, muita humildade no seu coração. Que eu tenho certeza que você vai continuar a nascer o restaurante da Fia. Ai, lindo! E a tia tá morrendo de orgulho de você. Muito Thaís, bom. para finalizar, eu queria algo que de repente você não tenha falado, ou que a gente não perguntou também, mas que você acha que seria imprescindível. E uma frase para você deixar de inspiração para as pessoas que estão em casa. É engraçado que eu vou falar, porque assim, a frase que eu vou falar, nem a Lidiane sabe, mas ela faz parte do processo. Ai, meu Deus! E, gente, isso não é combinado. Algo que eu não falei, como empreendedora, assim, como pessoa. Como mulher. Porque assim, nós somos um ser... Eu gosto dessa visão holística para nós, né? Sim. De um ser completo. Não acredito muito na divisão. Eu sei que existem contextos, né? Que uma hora a gente é mais de um jeito, outra hora a gente é mais de outro jeito. Mas nós somos uma mistura disso. E nós, mulheres da nossa geração, que resolveram empreender, capricornianas, né? Também! É verdade, agora! Então, assim, a gente tem muito... eu gosto de falar que a nossa veia empreendedora é uma veia que não tem vergonha de falar que sim, é ambiciosa. Eu gosto de dinheiro. Você gosta de dinheiro? Você gosta de dinheiro? Adoro. Espero que quem esteja em casa goste Sim, de e dinheiro. queira. Então, é nisso. Nessa mulher que resolveu assumir o que quer pro mundo. E do que a gente gosta e não tem problema nenhum. Eu acho que algo que nós não falamos e que pra mim é muito crucial é a gente ter um pouco um olhar pra dentro da gente, sabe? E acreditar muito naquilo que o nosso coração, que a nossa alma fala. Porque às vezes a gente busca muitas respostas no mundo para a sua empresa, mas você conhece ela mais do que ninguém, né? Eu devo colocar um produto novo na minha empresa agora? Eu devo retirar esse produto? Então, às vezes, você vai mais para o meio externo, né? Que não vale, óbvio que vale. Tem pessoas com conhecimento, estudo sobre aquilo. Mas eu acho que a primeira pergunta, ela é feita para dentro da gente. Eu acho que é a gente que tem que ter um tempo, né? Você que tem que respirar. Que seja, eu vou fazer uma viagem sozinha para me pensar nisso. Esse final de semana, você tem um marido e um filho, conversar com ele e falar, poxa vida, eu tenho que me reorganizar aqui dentro. E vou ficar 2 dias em algum lugar, vou para uma fazenda, vou ficar dentro do quarto. Mas, enfim, você tem que voltar um pouco para dentro de si. A gente tem muita mania, sabe? De pedir o tempo inteiro às pessoas para nos ensinar o que está dentro da gente, né? E, às vezes, as pessoas, elas falam algo com conhecimento, com estudo. Mas é só você que conhece a sua empresa o tempo inteiro, né? Você que sabe do trajeto quando começou, a dificuldade que teve. Então, assim, é isso mesmo. É você olhar para dentro de você, ou para continuar o que você está fazendo, ou para ampliar, ou para recuar. Porque, às vezes, a gente tem que recuar, o cenário às vezes não tá legal. Então, é isso. É esse olhar de confiança para você, sabe? Se olhar no espelho e falar, poxa vida, cara, eu tenho essa resposta. Eu sei com quem eu tô lidando, comigo. Sabe? Se amar em primeiro lugar e acreditar em você e a gente parar com essa mania, porque eu já tive muito isso. Essa mania de a fala do outro para você. Não. O outro, ele pode até te ajudar, mas a sua fala, ela é para sua empresa, é você que entende dela, né? O seu sim, o seu não para sua empresa. Então, é olhar para dentro de você. E a frase... Ai, meu Deus! Eu fiz HPT com o Gerson, né? Com a Lidiane. E eu tive uma virada de chave muito grande. Inclusive, depois da HPT, eu engravidei da Luísa. E foi um dos meus maiores medos era ser mãe. Porque eu achava que nunca um filho
cabia na minha rotina. Eu trabalhava demais mesmo. Então eu não pensava, como que eu faço pra ter um filho? Não tem como. Né? Com quem que eu vou deixar? Eu problematizava demais aquele negócio. Isso, só antes de você falar a frase, só te perguntar, já que você falou disso, eu também, né, eu tinha esse fato de falar, eu falei algumas vezes, né, cometi esse erro de falar que eu não queria ser mãe. Mas o que eu queria te perguntar, assim, vale a pena, graças a Deus? Vale a pena ser mãe? Oxi! Vale muito. Nossa, hoje eu olho pra Luísa assim, e mesmo com todas as dificuldades que eu disse pra vocês, foi a melhor escolha da minha vida, sabe? Eu acho que eu olho pro Cristiano, pra ela, assim, pra mim, eu falo que é a base, sabe? Não tem nada mais valioso, nada, só Deus. Então tem Deus, depois eu tenho os dois. E foi, não. Foi tudo, é a melhor parte, sim, da minha vida. E Agora a frase, então. Aí fiz o HPT, né? O HPT é incrível, passei pela jornada do HPT, maravilhoso, ressignifiquei quase tudo na minha vida, inclusive a gestação, e engravidei, tanto que eu engravidei depois, né? Mas assim, durante o HPT, eles falavam muito sobre isso, né? E a Lidiane fez parte desse processo, comigo o HPT inteiro, 4 dias dessa imersão. E essa frase, treine até se tornar. Essa é maravilhosa! E aí é isso mesmo, né? Inclusive, Até eu fiz palestras e teve palestras em escolas. Algumas coisas que eu já fiz depois do HPT, que o tema era treine até se tornar. Ai, que legal. Então, para você aí, saiba, né? Que é treinar para poder realizar. Sim. E constância, e força, e trazer o que tem dentro da gente. Foi maravilhoso o que você falou. Porque a gente pode até adquirir conhecimento, né, de outras pessoas, de uma forma externa, científica, mas as respostas estão dentro da gente. Sim, e a gente não se ouve. A gente não dá o verdadeiro valor pra gente mesmo. Isso é maravilhoso. Perfeito. Bom, Não, Thaís, maravilhoso. muito obrigada, né, Ana? Não, arrasou. Assim, eu tinha certeza disso que ia acontecer, da sua presença no nosso primeiro episódio. Né, até porque o que você veio fazer, você fez. Você nos contou, gata, aquilo que faz diferença para você. E eu fiquei muito feliz. E eu tenho uma leve desconfiança que parece que essa não vai ser a primeira vez. Né? Exato, se Deus quiser. Com certeza você vem falar de outras coisas. E espero que o pessoal que esteja ouvindo, nos assistindo, realmente anote aí, fique com o bloquinho e coloque em prática, né? E aí vem contar pra gente, vem contar pra você. Até se tornar. Isso, né? porque elas ouviram você falar e colocaram em prática e deu certo. A gente gostaria muito, né? Isso, que, o presente vai ser. Que elas sabem. Isso, olha, pra você ver, ainda bem que você me lembrou, Ana. E aí, Thaís, a gente tem a nossa patrocinadora oficial, né, do nosso podcast, a melhor farmácia de manipulação de Patos de Minas. E a gente quer te dar um presente do nosso patrocinador. E, inclusive, vai fazer toda a diferença no seu dia a dia, que é algo pra te deixar ainda. Não, mas pode abrir. E é o que a gente, assim, mais indica para mulheres como você, que precisam de energia física e mental. Inclusive, é um produto nosso. Exatamente. É um produto nosso que as pessoas vão, em breve, conseguir comprar em vários estabelecimentos no Brasil inteiro, porque vai ser distribuído para todos que queiram uma creatina de realmente pureza, que vai entregar essa energia física e mental. Não se esqueça de tomar todos os dias, porque ela é necessária para ter o efeito que precisa ser tomado todos os dias. E eu tenho certeza que vai culminar com essa energia, com essa disposição que você tem. E eu também quero agradecer. Eu te conhecia um pouco menos, né, de proximidade, mas é admirável. Uma pessoa que teve força em momentos que muitos não teriam. Eu acho que esse podcast ele vem para tocar o coração das mulheres e dos homens também que estão nos assistindo, para nos dar mais valor ainda, né? Eu tenho certeza que a sua filha já te admira muito e depois, quando ela crescer e tiver consciência disso, vai ser uma inspiração que transcende e ela vai ser, sim, uma pessoa melhor pela mãe que tem, tá? Muito obrigada por ter, assim, você me deu dicas aqui que eu vou colocar em prática na minha vida e também
na nossa empresa, que eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais. E tomara que vocês de casa tenham essa sensibilidade de colocar em prática. E realmente te agradecer, gata. O que você fez no começo para te transformar numa influenciadora que você é hoje, de distribuir amor. Só isso aí, gata, você vai estar aonde você quiser. Porque a base foi muito sólida. Então, parabéns pela mulher que você é de verdade. Obrigada, gente. É uma honra, de verdade, tá? Muitos anos que conheço vocês, né? Mais a Lidiane. Mas, assim, parabéns também pelo podcast. A gente precisa realmente de nos fortalecer, nós mulheres, né? A gente já tem tanta coisa nesse mundo que desfavorece, infelizmente, né? E então, eu acho que a gente precisa mesmo, sabe? Nos concentrar e falar mais sobre empreendedorismo e conectar mais, uma ajudando a outra. E eu espero mesmo que quem está em casa, quem assistir, né, consiga colocar em prática e lembre disso, né? A resposta está dentro de vocês, sem dúvida nenhuma disso. E treinem até se tornar. Perfeito, muito obrigada. Que lindo, gata! E para vocês, gatas, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Curtam, compartilhem, mandem mensagens pra gente falando o que vocês acharam, dicas pra gente, né? Chamar outras mulheres maravilhosas e a gente vai estar esperando vocês no próximo episódio.